moradores de Ribeirão continuam registrando animais de grande porte soltos pelas ruas da cidade. Em um dos casos, um vigia atropelou um grupo de porcos, se machucou e teve a moto quebrada, com grande prejuízo financeiro. O Adenilton se recupera do acidente na Avenida Alfredo Ravanelli, no Parque das Gaivotas, em Ribeirão. Ele machucou a mão e os joelhos depois de ser surpreendido por um grupo de porcos. Eles ficam soltos no canteiro central, atravessam as ruas e causam insegurança no trânsito. O vigia conta como foi no dia em que caiu da moto. Estava indo embora para minha casa, tinha acabado de sair do serviço. Aí eu passando no balãozinho, quando eu virei a curva, tinha uns 10 porcos na minha frente e acabei atropelando porcos, caí, machuquei, ralou a moto e tive que gastar uma grana com isso aí, porque os poderes públicos não resolvem nada, então o que é que a gente pode fazer? Os cavalos também andam de um lado para o outro do bairro. Os motoristas, muitas vezes, precisam parar para os animais passar ou diminuir a velocidade para evitar acidentes. Até cabritinhos aparecem no meio do caminho. Os animais não têm culpa, quem tem culpa é o próprio dono que cria eles, né? Porque se eles tivessem um lugar para eles estabelecer e não ficassem na rua, não existia esses acidentes, né? Que acontece aí com o ser humano, né? Eu deixo um recado para a prefeitura para ver se toma providência, né? Porque fica uma situação difícil, ali é criança passando ali, é idoso, é moto, é carro, é carroceiro. Então as pessoas têm que tomar uma providência, né? E aqui no bairro Cristo Redentor, do outro lado da cidade, essa área de lazer tem sido local de pastagem de vacas. E são dezenas que passam por aqui diariamente, fazem sujeira na grama e em frente às casas. Além do transtorno para a vizinhança, também são um risco de acidente. De repente atravessa um carro, aí bate, pode acontecer um acidente pior aí, ter até uma morte, alguma coisa assim, nesse sentido. Eu acho que os zoonoses tinham que estar aqui, fiscalizando, regularizando, se o animal está aí na rua, prender esses animais ou procurar o responsável por eles. Elas andam em bando, então elas atravessam assim, 10, 12, 15, 20, que atravessa assim a rua, que elas vão pastar, né? Aí elas vão para o outro lado ali também, que ali tem uma outra área a área verde ali, então elas ficam andando aí, ó, pra cima e pra baixo. Numa distração de um motorista, ele atropelar. Ele é perigoso, porque é animais grandes, né? O cheiro é horrível. Da tardezinha aqui, o cheiro é insuportável. Elas defecam, elas urinam na parte de lazer, no espaço das crianças, na academia ao ar livre. Também estão defecando, urinando na porta das residências. Então, assim, se tornou uma situação um pouco grave, porque aqui nós temos muitos empreendedores que trabalham no ramo alimentício, que estão reclamando da aparição de muitos mosquitos, né? Muitas moscas. A gente já tem um problema, porque é um bairro com uma área de preservação, várias áreas verdes aqui. A gente tem o canavial do lado, que já influencia isso. E agora a gente está tendo que conviver com esses animais soltos, risco também no trânsito, de alguém atropelar um animal desse. Elas também andam no meio do bairro, comem grama das calçadas dos moradores e, além disso, não recebem o devido cuidado do dono porque estão sempre com fome e sede. A prefeitura ela tem que tomar uma atitude em relação a isso, porque toda vez a gente tem que chamar a reportagem para mostrar uma ineficiência por parte da prefeitura. Isso é responsabilidade da prefeitura. Não cabe o morador pegar 50 animais pelo pescoço para levar para dentro do pasto de novo. Então cabe a prefeitura ver quem que é o proprietário desses animais e tomar fazer com que esse problema não se agrave, que a gente não venha aqui mostrar algo que seja pior. Porque, como eu falei, de repente um motoqueiro atropelar um animal desse, vai morrer o animal e vai morrer o motoqueiro. Né? Então a situação está se tornando cada dia mais grave. Então a prefeitura precisa dar uma resposta em relação a isso. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que é preciso apurar as circunstâncias envolvendo o acidente aí com seu Adenilton. Reforçou que a população deve acionar o telefone 991783000, 991783000, em caso de flagrante de animais soltos em vias públicas.
Conosco para repercutirmos essa situação aqui já está o Dr. Jaime Bulos, advogado, no nosso núcleo de jornalismo, porque é uma situação realmente bastante complicada, né, doutor? Esses animais de grande porte, eles continuam soltos aí livremente pelas ruas de Ribeirão. Nós voltamos nesse assunto porque isso é recorrente aqui na cidade. O que está faltando para a divisão de bem-estar animal resolver de vez essa situação na análise do senhor? Doutor, boa tarde. Boa tarde, André, tudo bem? É uma apuração de responsabilidades, né? Verificar quem são os donos desses animais que não poderiam estar trafegando nessas ruas e também a administração ter o cuidado para que esses animais não prejudiquem o trânsito, porque aí a responsabilidade também passa a ser da administração se houver um acidente, como a gente viu na matéria, em relação ao trânsito. Eu queria então que o senhor falasse um pouquinho mais a fundo da questão da responsabilidade, tanto do dono do animal quanto do poder público nesses casos. A gente precisa entender aqui que a gente tem responsabilidade tanto do dono do animal quanto do poder público. O que acontece? Nós temos uma lei de crimes ambientais, que é de 1998, que diz que maus tratos animais é crime, né? A partir de 2020, se for cachorro e gato, essa lei foi alterada com uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Esses animais de grande porte são de responsabilidade do dono. Você deixar esse animal sem alimentação, sem água e circulando na cidade é uma responsabilidade do dono. Então, a pessoa que se sentir prejudicada ou tiver algum problema em relação a isso, tem que entrar com uma ação pedindo indenização ao dono desse animal. A questão da responsabilidade da administração também se dá a partir do momento em que esses animais estão trafegando nas ruas, em passeios públicos e causando muitas vezes acidentes. E aí nós temos duas outras questões também. O problema dos maus tratos aos animais, porque eles podem sofrer qualquer tipo de acidente estando aí soltos na rua, e o problema causado para a população. E a administração, ela é responsável na medida em que, causando qualquer problema para população, principalmente acidente de trânsito, a administração tem que responder porque ela não deu o devido resguardo às questões de trânsito e para que as pessoas pudessem trafegar na cidade. E esse resguardo, por exemplo, doutor, vem com maior fiscalização, né? O que hoje parece que não está acontecendo. Exato. A gente sempre que traz esses assuntos aqui no jornal, a gente fala da questão da fiscalização e da efetividade da fiscalização. Não basta a gente ter lei, não basta a gente ter meios judiciais para se apurar essas responsabilidades. A gente precisa ter fiscalização. As questões ambientais, elas são preventivas. Então, a gente não pode deixar que chegue no ponto em que se está. Esses animais, eles precisam ser cuidados, esses animais precisam estar dentro das áreas dos seus donos e a prefeitura fiscalizar exatamente o porquê que esses animais estão no passeio público, atrapalhando o trânsito e, se for o caso, aplicar uma pena de advertência, de multa aos donos desses animais e as pessoas que se sentirem prejudicadas ou tiverem algum acidente, como a gente viu na matéria, entrar com uma ação pedindo indenização para a prefeitura. Doutor Jaime Bulos, advogado, agradeço mais uma vez a presença do senhor, sempre gentil aqui com o Jornal da Clube. Bom fim de semana, até a próxima, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado.